Fala aí pessoal, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de CSS e na aula de hoje, aula 18, nós vamos ver elementos para formatação de fontes. Na aula passada nós vimos elementos gerais para formatação de texto e na aula de hoje elementos especiais para formatação de fontes. E mais para o final da aula aí nós vamos ver a cereja do bolo em relação a selecionar uma fonte, a utilizar uma fonte diferenciada aí em páginas da web. Então esse conteúdo aí na aula de hoje você já sabe logo depois da vinheta. Então pessoal, vamos lá! Aula 18 aí de CSS, nós vamos ver comandos para formatação de fontes. Na aula passada, aula 17, nós falamos sobre comandos para formatação de texto de uma forma geral. E nessa aula, especificamente para comandos de formatação de fonte. Então, no arquivo aqui da aula 18... deixa eu abrir aqui, eu já deixei um parágrafo lorem y aqui pra gente, ok? Copiado da aula passada mesmo, e vamos utilizar aqui as formatações para configuração da fonte. Eu vou trocar aqui de div para p, né? Ok? E vamos aqui a formatação do elemento p. Novamente, eu posso fazer por id ou por classe, sem problema nenhum, tá bom? Então, a primeira propriedade que a gente vai entender aqui é a propriedade font family. Então, font family. O que essa propriedade faz? Font family, pessoal, formata o tipo de fonte. E aqui, por que é font family? Porque aqui eu posso usar um grupo de fontes. Ou seja, caso ele não encontre a primeira fonte, ele procura a segunda. Se ele não encontrar a segunda, ele procura a terceira. E assim por diante. Eu posso indicar quantas fontes eu achar conveniente e ele vai sempre seguir essa ordem. Ele vai tentar usar a primeira, se ele não achar, ele usa a segunda, se ele não achar, ele usa a terceira, a quarta, a quinta e assim por diante. Então veja bem como que a gente usa aqui. Eu quero indicar para a primeira opção de fonte, a fonte Arial. E como que eu indico outras fontes? Basta separar por vírgula. E no caso de fontes que têm nomes compostos, nomes com mais de uma palavra, no caso de Times New Roman, basta eu indicar o nome entre aspas. Então aqui, ó, Times New Roman. Qual que é o comportamento? Ele vai procurar Arial. Se ele não achar Arial, ele procura Times New Roman. Se ele não achar Times New Roman, eu vou usar aqui sans serif. Por que aqui não precisou dar aspas? Porque aqui as palavras não estão separadas por espaços, tá? Eu tenho aqui o traço que une as duas palavras. Aqui eu não tenho nada, eu só tenho espaço, aí eu preciso de colocar entre aspas. Então essa é a propriedade font family. Eu posso ir especificando, colocar vírgula outra fonte, vírgula outra, vírgula outra, vírgula outra e assim por diante, tá certo? Então F5, notem aqui que ele configurou o meu texto com a fonte Arial. Obviamente é uma fonte padrão aqui, principalmente no Windows. Ele encontrou e utilizou. Se ele não tivesse encontrado Arial, ele iria partir para Times New Roman. A lógica é essa. Procura a primeira. Achou, usa. Não achou, procura a segunda. Achou, usa. Não achou, procura a terceira. Achou, usa. Não achou, procura a quarta. E assim por diante. Se ele não achar nenhuma, ele vai usar a padrão que tiver definida no browser. Tá bom? Essa é a propriedade font family. A próxima propriedade que nós vamos trabalhar é a propriedade font
style. Deixa eu ver se ela está aqui. Style, tá aqui. Font style, a gente configura o itálico do nosso texto. Então, eu posso usar o valor italic, olha só, atualizando aqui, ó. Ficou tombadinho, ok? E posso configurar em oblique. Oblique, ele vai ficar mais tombadinho ainda, olha só, tá vendo? Não sei se deu para vocês perceberem, mas olha só, tá configurado em oblíquo. Se eu mudar do oblíquo para italic, Ctrl S, vou pressionar o F5, nota que ele vai ficar menos tombadinho. Tá vendo? Então, essa é a configuração do itálico. Podemos configurar em italic, normal, que aí é sem, né? Sem a configuração, tá? O itálico e o oblíquo, que é um itálico mais tombadinho. Tá certo? Beleza, então, isso aí que nós podemos configurar com fonte style. Podemos configurar também font size, usa a propriedade font size, que nada mais é do que o tamanho da fonte. Enfim, se eu quiser aumentar, eu vou usar uma fonte aqui, por exemplo, de 20 pixels, onde nós vamos aumentar o tamanho da fonte. Tá vendo? Se eu colocar um valor maior, obviamente corresponde em uma fonte de tamanho maior. Tá? Então, font size, a gente configura o tamanho da fonte. E se eu quiser negrito, já que font style a gente formata o itálico. Para formatar o negrito, nós vamos configurar font weight, que seria o peso da fonte, né? Então aqui, ó, font weight. Essa propriedade a gente determina o negrito. Então eu posso colocar aqui, ó, em bold. Vamos ver aqui, ó, F5. Então nota que a fonte está mais encorpada, tá vendo? Ela recebeu um negrito, tá certo? O lighter, que é outro valor, tá certo? Ele retira, ele remove o negrito. Olha só, o lighter aqui, ele vai ficar normal. Veja bem, é como se não tivesse nada de font weight. Então, se eu quiser adicionar um negrito, nós vamos utilizar font weight com valor bold, que é a aplicação de negrito. Então, itálico, ok? Font style e negrito, font weight. Muito simples. Uma configuração interessante é a configuração fonte variante. Olha que bacana. Fonte variante. O que ela faz? O normal é um valor para fonte variante que não vai mudar nada. Mas nós podemos usar aqui, ó, small caps. Em small caps, olha o que vai acontecer. Deixa eu tirar. Não vou tirar nada não. Vou deixar esse negrito aqui. Quando eu pressionar F5, notem aqui que ele vai transformar todas as fontes para caixa alta, para letra maiúscula. Mas diferente das primeiras letras, que vão ficar maiores ainda. Então, veja bem, F5, olha aqui, ó, todo o texto em maiúsculo, mas veja bem que o que é maiúsculo mesmo fica maior. Olha aqui, ó, o L, o N, esse N aqui, ó, o V. Tá vendo? Esse V aqui foram configurados, foram digitados em letras maiúsculas. Então, eles estão maiores. Mas de uma forma geral, todas as letras estão digitadas no formato maiúsculo. Tá? Eu acho que fica charmoso o texto aqui em small caps. Eu acho que fica uma configuração bacana. Vamos tirar o negrito. Em vez de bold, vamos colocar o lighter aqui. F5. Olha só, acho que deu um destaque maior aqui no small caps, né? Para a gente visualizar, acho que fica um pouquinho melhor. Tá certo? Então, isso é comportamento da propriedade fonte variante com o valor small caps. Se eu deixar em normal, o que vai acontecer? Nada. Normal, valor padrão da propriedade. Em small
caps. F5, tá aí. Propriedade formatada em small caps, tá bom? Então, esse é o comportamento da propriedade fonte variante. Bom, agora é que vem a cereja do bolo. Vamos deixar fonte variante aqui em normal, para a gente poder visualizar bem essa propriedade agora. Antes de continuar, você já deu joinha? Olha só, vai vir a cereja do bolo agora, propriedade muito bacana, novíssima aí de CSS3, que resolve o problema de fonte de muitas pessoas. Eu vou explicar, mas antes, clica lá no joinha. Se você não clicou no joinha, clica agora no joinha, se inscreve no canal e aproveita e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos, novas atividades aí no canal. Beleza? Clicou lá no joinha? Então vamos continuar. A cereja do bolo é o seguinte, é a propriedade font face, que define o tipo de fonte que nós podemos usar. Aí você me pergunta, Bruno, nós já falamos da propriedade para definir o tipo de fonte, que é a propriedade font family. Tá, concordo. Mas veja bem, suponhamos que eu use aqui a fonte Magneto Negrito. Essa fonte eu especifiquei lá na apostila. Eu nem sei se eu tenho ela aqui. Vamos ver? Vamos procurar a pasta fontes aqui. Fontes. Aqui, ó, no painel de controle. Tá aqui. Deixa eu abrir aqui e vamos procurar aqui. Eu falei a fonte, deixa eu copiar na apostila. Magneto Negrito. Pô, eu tenho ela aqui. Mas é uma fonte que eu não posso garantir que vai ter em todos os computadores. Isso é um problema, tá? Magneto Negrito. Deixa eu usar ela aqui, ó, em Arial, font face. Eu vou usar Magneto Negrito. Beleza, é essa fonte que eu quero, vamos atualizar, tá aqui. Porém, ele está usando aqui porque a fonte existe no meu computador. Mas você pode fazer uma pesquisa no seu computador, para verificar se você tem essa fonte. Essa fonte ela não é muito comum. Então eu não posso garantir que todos os computadores vão ter essa fonte. Qual que é a saída que eu tenho? Porque se eu pegar eu preciso utilizar essa fonte, eu não quero substituir por nenhuma outra fonte. Qual que é a minha saída? Eu não posso usar font face. Porque se não tiver Magneto Negrito, ele vai usar a fonte padrão que tiver definida no navegador. Já a propriedade font face, ela tem um comportamento diferente. Olha como que a gente utiliza font face. Ela é um pouquinho diferente aqui das propriedades normais. Eu primeiro determino toda a configuração da fonte, tá? Então vou colocar aqui, ó, @font face. E aqui dentro, aqui não, eu estou dentro do P. Deixa eu tirar fora aqui do P. Aqui, ó, font face. Vou colocar toda a configuração da fonte aqui. Então vou indicar aqui, ó, font family. E vou dar um nome para essa fonte. Eu vou chamar ela aqui de fonte CFB. Ok? E com a propriedade src, eu vou indicar onde está o arquivo da fonte. Então aqui, olha que interessante. Eu posso pegar o arquivo da fonte e enviar. Publicar ela lá no meu site, enviar junto dos arquivos do meu site. É o que eu vou fazer aqui, ó. Vou tentar simular. Cadê a janelinha? Fechei. Deixa eu abrir de novo aqui, ó. Fontes. Deixa eu pegar aqui, ó, Magneto Negrito, aqui, ó. Vou dar um Ctrl C, ok? E vou dar um Ctrl V. Então, Magneto Negrito. Olha o nome do arquivo. Vou até copiar aqui, né? F2, copia. E eu indico aqui
no SRC. Então, SRC eu vou usar o URL. Aqui, ó. Aqui dentro eu indico o nome da fonte. Nesse caso, quando eu publicar o meu site, eu vou pegar o arquivo da fonte, certo? E mandar. Vou publicar junto com o meu site. Porque quando ele for utilizar a fonte, ele vai procurar aqui nessa URL. Se tiver no mesmo lugar do arquivo, tá, que está utilizando a fonte, eu vou deixar assim. Se tiver em uma pasta, eu vou especificar a pasta. Por exemplo, eu crio a pasta FT e coloco as fontes lá dentro. Então, eu uso o URL dessa maneira. Como ele está no meu caso aqui, ele está no mesmo lugar, eu não preciso indicar pasta nenhuma, basta indicar o nome da fonte. Então, fiz a configuração do font face. Agora, aqui no font family, eu utilizo esse nome aqui que eu defini no font family do font face. Então, olha que interessante aqui, ó. Salva, atualiza, ele vai continuar na mesma fonte. Então, agora, voltando aqui, ele está utilizando essa fonte aqui, a fonte desse arquivo que está aqui. Bom, obviamente, não são todas as fontes que vão ter suporte para web, tá? Algumas aí não vão funcionar por questão de acentuação e por aí vai. Bom, infelizmente não tem jeito, é uma falha aí desse sistema. Mas nós temos uma outra saída, que é a utilização do Google Fontes. E agora é que vem a parte bacana. Então, veja bem, eu tenho aqui, ó, vou acessar google.com/fontes. Aqui eu tenho uma biblioteca muito grande de fontes. Gente, tem fonte pra caramba aqui. Então, vocês podem ir navegando aqui para visualizar a quantidade de fontes que a gente tem. Eu rolei aqui até chegar numa fonte qualquer. Deixa eu ver, vou pegar essa aqui, ó. Satisfy. Como que a gente usa essa fonte no nosso projeto? Então, eu vou clicar aqui no mais, ela vai ser adicionada aqui no meu font family. Eu posso criar um font family, tá? Só adicionando, clicando no mais aqui das fontes que eu quero adicionar. E ele vai adicionando aqui, ó, font family select, tá vendo? Eu tenho uma. Vou abrir aqui, eu posso baixar a fonte. Veja bem, eu vou fazer o download aqui do arquivo para cá, baixei ali, ou eu posso simplesmente anexar o código relacionado a essa fonte. Então, no caso, gente, eu não preciso nem baixar, tá? Olha que bacana. E isso é muito bom, que eu não preciso preocupar em enviar arquivo, nem nada. Eu posso utilizar direto o arquivo aqui do Google. Veja bem, eu vou copiar o link que ele está me dando aqui. Olha só como é que eu vou fazer, hein? Vou dar um Ctrl C e vou adicionar no meu arquivo HTML, aqui dentro do head. Olha só, adicionei aqui, tá? Vou até colocar ele antes do estilos aqui, ó. O link para carregar as fontes, tá certo? Que eu criei o meu font family. Aqui no estilo, eu nem vou precisar do font face. Veja bem, eu vou apagar nesse caso. Vou precisar do font face. Basta eu configurar direto no font family. Tá aqui, ó. Font family. Esse valor que ele já está me dando aqui. O próprio Google já está me dando aqui, ó. Vou configurar em font family. Salva. Atualiza F5, tá aí, ó, tá utilizando aquela fonte que eu selecionei. Então, olha que bacana isso, gente. Isso aqui poupa trabalho demais da conta, porque dessa maneira eu vou garantir que a fonte que a pessoa vai visualizar é exatamente a que eu escolhi, tá? Então, vamos pegar uma outra aqui pra gente mudar. Deixa eu ver. Eu quero essa aqui agora, ó, Sacramento. Então, vou clicar aqui no mais. Eu não quero mais essa Satisfy aqui. Então, mudou o código, tá vendo? Eu vou copiar o código do link, que eu vou ter que anexar
no HTML, tá aqui, ó, esse é o código da fonte, tá certo? Então, adiciono no HTML e adiciono o font family no CSS. Então, Ctrl C, tá aqui, aquele ali é o font family do CSS. Tá ali, ó, Sacramento. Vamos atualizar. F5, tá aí utilizando a nova fonte. Então, essa é a melhor opção quando eu quiser utilizar fontes que não são comuns, fontes que não tem como eu garantir que vão estar em todos os computadores, porque é uma coisa que eu preciso garantir, né? Eu preciso garantir que a fonte que eu estou criando o meu site, as pessoas vão visualizar essa fonte. Então, uma forma de fazer essa garantia, ok? É utilizar aqui o Google Fonts, que já me dá tudo aqui, já me entrega de mão beijada. Vamos fazer com uma última fonte aqui, ó, Special Elite. Então, clica no mais, aqui o código, copia a parte do HTML. Primeiro a gente cola o HTML, certo? Colei. Agora a gente cola o CSS. A parte do CSS tá aqui, ó, Special Elite. Ela é cursiva mesmo. Então, só mudar aqui, ó, Special Elite. Salva, atualiza. Tá aí a nova fonte que nós selecionamos. Beleza, pessoal? Então, olha que bacana aí, nós vimos na aula de hoje comandos para formatação de fontes e de quebra nós utilizamos aí o Google Fonts para selecionar uma fonte diferente aí das fontes que estão, né, as fontes padrões aí. Então, lembrando, sempre que quiser uma fonte diferente, recorre aqui ao Google Fonts para garantir que todo mundo que visualizar o meu site vá visualizar a mesma fonte que eu construí. Tá bom? Beleza? Então é isso aí, pessoal. A aula de hoje nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vimos aí comandos para formatação de fonte. Até a próxima aula. Tchau, tchau.